Recebendo aqui na Rádio Independente o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. E quanta coisa aconteceu desde a nossa última entrevista aqui no Troca de Ideias. Eu lembro que na semana passada, nesse horário, falávamos com o prefeito e perguntávamos se ele ficaria no palco, se ele foi convidado para o palco, onde estaria o Lula, se falaria, se teria acesso, se cumprimentaria, enfim. Bom, resumindo, o prefeito esteve no palco, foi citado no protocolo, cumprimentou o presidente, mas não falou, né? Não foi chamado para falar ali dentre os representantes que estiveram lá. Já deu polêmica, o prefeito já falou aqui, já falou na sua rede social, a questão de vaias, a questão de valores que chegaram, que não chegaram. E é justamente por aí que eu gostaria de começar a nossa conversa, Marcelo Calmo, porque ontem mesmo falamos com o Maneco, que é o secretário institucional da comunicação social do governo federal, e ele nos passou a informação, até porque volta e meia dá essa polêmica. O governo disse que enviou o dinheiro, mas aí as prefeituras dizem que não receberam. Inclusive citamos aí o seu nome, né? Porque foram passadas também as verbas aí de que cada município recebeu para 12 municípios. Pegando aqui o Vale do Taquari, mas pegando também municípios como Santa Teresa e Venâncio Aires, que não são Vale do Taquari, mas que foram atingidos na última enchente, o governo federal informou, está lá bem explicado, com detalhes no nosso portal também, 484 milhões de reais. Para Lajeado, segundo o Maneco, já foram destinados 75 milhões de reais. O próprio Auri Heiser, que é o coordenador do PT aqui em Lajeado, Jones Fingerman, que é o coordenador regional do PT aqui no Vale do Taquari, vieram já externar esse valor. O Auri chegou a dizer que ele representa 13% do orçamento de Lajeado, 75 milhões 955 mil reais que foram destinados aí, dentre assistência e reconstrução, que são 13 milhões, construção de 150 novas casas, 19 milhões e meio, para a saúde 250 mil, para o Hospital Bruno Born 26 milhões 870 mil, para escolas e equipamentos 5 milhões 565 mil, para emergência suas, assistência social são 882 mil e para, através do PAC Seleções, uma unidade básica de saúde, uma creche e um CAPS também 9 milhões e 500 mil reais. Esse é o valor que o governo federal diz ter repassado para Lajeado. E aí eu pergunto para o prefeito de Lajeado, esse valor chegou porque o Maneco falou que ou o valor já foi entregue ou que já foi empenhado. Tudo bem, prefeito Marcelo Calmo? Bem-vindo aqui ao Troca de Ideias, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita. Bom dia. Bem, sempre que a gente fala dessa distribuição de recursos no país, Brasil, é importante a gente ter em mente, assim, de como funcionam a distribuição. E todos os impostos, todos, independente, eles são gerados nos municípios. E para o ouvinte ter uma... Você sabe em quantos por cento dos impostos ficam para os municípios? 100% é gerado no município. Quanto retorna? Entre 8% e 10%. 65% de tudo que é gerado no município fica em Brasília e outros 28% a 30% ficam no estado. Então, assim, e daí não é uma crítica exclusiva para esse governo, é uma crítica para o sistema como um todo. Lajeado, só Lajeado, no ano passado, gerou, com certeza absoluta, eu não tenho os números aqui, gerou mais de 1 bilhão de reais em impostos que subiram, foram para as outras esferas e retornam. A crítica é que no momento mais difícil da nossa história, no momento mais complicado que foram as cheias, esse recurso que vem, a gente parece que é obrigação que estão sendo feito. E não, é justo que seja feito, é direito dos municípios pleitearem, é direito das comunidades nesse período mais difícil. Sobre os recursos que foram anunciados, vamos lá. Recurso do Hospital Bruno Born, muito bom que veio, mas o recurso do Hospital Bruno Born, ele é a nível estadual. O Hospital Bruno Born, ele atende dos 497 municípios, atende pelo menos 400 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, esse valor de 26.870. Okay. Ele é para atender também a comunidade de Lajeado, e que bom, mas todo o estado. E sobre os outros valores de defesa civil, ali em torno de 13 milhões de reais que foram citados, a principal demanda são as reconstruções, por exemplo, da ponte do Saraquá, que foi encaminhada e há a expectativa de que venha esse recurso e não tem previsão. E também das reconstruções das encostas do Rio Taquari.
que em 2020 a gente fez esse processo de reconstrução das encostas e deu muito certo, tanto que elas se mantiveram íntegras ao longo destas 2 enchentes de 2023. Esses valores foram pedidos, estão nessa conta dos 13 milhões e não foram recebidos. Por outro lado, sim, a gente tem entregas significativas, que são as casas que foram citadas, são os recursos da educação, são os recursos da saúde. Então, uma explanação geral assim sobre os recursos, sobre o que veio, sobre o que se reconhece como importante, mas, voltamos a dizer, os recursos, eles são, os impostos, tudo provém de impostos. Os impostos são, a fonte é o município e essa distribuição, ela é muito desproporcional. Por exemplo, da Defesa Civil, voltando à questão da Defesa Civil, esses 13.387, nada desse valor chegou ou sim? Uma parte veio? Uma parte veio. E esse dinheiro da Defesa Civil ele é dividido em várias etapas. Algumas etapas é para aquisição de alimentação, outra é para aquisição de móveis, colchões, enfim. Outra é para reconstrução. Isso tudo veio? Veio. Em épocas diferentes. Aí é outro problema também que a gente tem na frente. A partir do momento que é estabelecida a verba, aí tu fica naquela angústia. Tu espera a verba ou tu compra? Se tu comprou para fazer o atendimento imediato, por exemplo, colchões. Tu tem essa demanda, precisa de colchão. E tu só pode gastar na aquisição de colchão. Se tu não aguentou mais esperar, teve que comprar, depois que o dinheiro vem, ele não pode mais ser aplicado, ele vai ter que ser restituído. Então, é um tema complexo, um tema difícil, mas, como eu disse, a gente entende isso como não é nem um favor que está sendo feito. É um direito dos municípios, e os municípios têm que mais é que pleitear mesmo para fazer frente a toda a dificuldade que enfrentaram e todo o potencial que o Vale do Taquari contribui no cenário nacional. Independente de discussões, se veio na hora certa, se é dever ou não. A pergunta que fica, e aí muitas vezes as pessoas dizem, os prefeitos têm que dizer se é verdade ou não, porque fica a palavra de um de outro. Esse valor, independente de ser o Hospital Bruno Borne e na sua análise ser algo para o Estado, mas o Hospital Bruno Borne fica em Lajeado. Então é um dinheiro que vem para Lajeado. Dá para dizer que esse dinheiro todo chegou ou está chegando e está tudo certo? O do hospital, sim, e a gente Não, os demais também. Eu estou falando dos 75, quase 76 milhões. Não, porque o da Defesa Civil, por exemplo, é o pleito que o município encaminhou. Deste pleito não significa que ele vai receber o aval da Defesa Civil Nacional. O Maneco falou que estava empenhado já. E aí a gente tem, por exemplo, o exemplo da Ponte do Saraquá e das encostas dos barrancos do Rio Taquari. Essa conta das encostas e reforma do Claudião, por exemplo, é em torno de 3 milhões e 800. Destes 3 milhões e 800 vieram 600 mil. E os outros 3 milhões e 200 nós não estamos conseguindo liberar ainda. Tomara que consiga. E se for liberado, a gente vem e anuncia, foi liberado, enfim. Desses 75 milhões e 900, digamos então, tem um levantamento de quanto não veio, não chegou ainda? Não. Detalhado? Não. Eu posso trazer na próxima semana, mas eu não sei dizer assim levantamento, porque a gente até comentava que são verbas diferentes. Uma parte veio, uma parte não veio. Exatamente. Ainda não foi depositado. O prefeito esteve em Brasília, que eu saiba, talvez tenha mais gente, mas acompanhado do secretário de Obras, Serviços Públicos, o Fabiano Bergman no Medonho, e também do vereador Isidoro Fornari Neto, que hoje não é mais engenheiro da prefeitura, mas acaba atuando ali junto. Não sei se foi mais alguém. Qual foi a pauta lá? O que trouxe de Brasília, prefeito Marcelo Calmo? A gente fez visita a deputados e confirmou a destinação de emendas, então em números arredondando em torno de 3 milhões e meio a 4 milhões de reais que se conseguiu captar com os deputados, com as visitas e de deputados de diversas siglas, de diversos partidos. Nós tivemos também reunião na... Para que essa verba e para quando? São as emendas, e as emendas depende da finalidade de cada uma. Grande parte delas, pela condição de Lajeado, se postula para a saúde, e aí se faz a aplicação conforme vem a destinação. Outras dependem da apresentação dos projetos, da destinação. E aí tem capeamento asfáltico, tem reformas
na área da saúde, enfim, são várias aplicações distintas. O importante é entrar o dinheiro e depois contabilmente se faz a distribuição. Para esse ano? Para esse ano. Tivemos reunião também na ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, porque a gente vem falando aqui que o município tem algumas pautas de seu interesse, com o interesse de o município executar algumas obras. Esses projetos eles foram apresentados na ANTT e na CCR, e a CCR aprovando, a ANTT precisa fazer a publicação, a confirmação da autorização para fazer essas obras. E aí a gente estabeleceu esse canal de diálogo para antecipar a realização destas obras e essa publicação, para que assim que sejam aprovadas pela CCR possam ser licitadas e executadas. Estivemos também nos Correios, por conta do prédio antigo dos Correios, aqui na esquina da Júlio de Castilhos e da Borges. É um prédio que foi 3 vezes a leilão, não apareceu interessados, e o município foi manifestar o seu interesse em, dependendo do valor, o objetivo era ver da possibilidade de receber e fazer a restauração e fazer o cuidado, o controle do prédio. Os Correios, eles dizem que eles têm autorização para venda. Então, se o município manifestar o interesse e apresentar um laudo estabelecendo o valor devido por aquele prédio, o município pode depositar o valor e aí ficar com aquela propriedade. E a gente está avaliando o custo-benefício de fazer esse investimento. O prédio ele estava avaliado pelos Correios em R$1,5 milhão, depois passou para R$1 milhão, e a gente entende ainda que ele não é vantajoso todo esse valor por aquele prédio. Então, nós vamos contratar um laudo de avaliação, ver qual o valor de mercado, o valor oficial, e fazer essa análise se vale a pena depositar esse valor e ficar com o prédio ou não. E aí o que seria feito ali? O restauro do prédio, ele faz parte da história de Lajeado, e aí a gente já falou na possibilidade do 22º Batalhão, enfim. Câmara de Vereadores seria uma possibilidade também? Eu não conheço o prédio internamente para saber da disponibilidade da metragem, se seria possível a instalação da Câmara de Vereadores, mas é uma localização que é interessante para um equipamento como Câmara de Vereadores. É uma localização interessante. Prorrogação do aluguel social. Sim, é uma definição que a gente tem, que a gente vai fazer, e agora a gente está avaliando, porque nós temos uma lei de aluguel social que ela já vigorava antes das enchentes, e tem uma lei que foi feita para as enchentes. E aí o pessoal da Procuradoria está avaliando se prorroga com a lei que já existia ou se renova a lei do calamidade, que ela foi publicada por conta das enchentes. Nós devemos fazer ao longo da próxima semana, e esse projeto deve ir na próxima semana para a Câmara de Vereadores. A prorrogação seria o mesmo período, o mesmo tempo? Seria mais um ano, não? O aluguel ele se encerra a partir do momento que tu consegue ter a resposta com as casas. Uhum. Quando a lei foi para a Câmara, a gente ainda não tinha esse horizonte das casas, nem quantidade, nem quando. E o processo das casas ele está caminhando, mas o nível de necessidades que tem que ser cumpridas, ele torna o processo um pouco lento. Eu acredito que se concluam as casas, de uma maneira otimista, no 2º semestre do ano que vem. Então, até lá, o município ele precisa dar uma alternativa para as pessoas que perderam suas residências nas enchentes. Então, o aluguel social ele vai ter a prorrogação, vai ter também esse critério que vai estar sendo analisado. A gente falou inúmeras vezes aqui sobre a possibilidade da criação da Guarda Civil Municipal. E não é que o projeto foi à votação e, não sei para o prefeito, mas até com vereadores que eu conversei, surpreendeu essa votação de 11-2, né? Da votação, além da ausência do Fornari, que estava lá em Brasília, mas é uma aprovação importante que teve aí, é um projeto da sua campanha ainda, prefeito Marcelo Calmo. Eu gostaria de saber a partir de agora, o que está pegando muito, e o próprio vereador Alex Schmidt, que é do PP,
ele questiona, e eu acho que é pertinente o que ele diz, que deveria ser justo ser igual para todas as pessoas a condição. Não de aqueles que já são fiscais de trânsito terem privilégio de ocupar algumas vagas, embora teremos também, se eu não me engano, são 13 vagas para pessoas que hoje não ocupam cargo de fiscal de trânsito também serem candidatos, né? Fala um pouco desse processo e por que dessas pessoas que já estão no departamento de trânsito terem essa possibilidade, se estuda modificar isso também. Bom, a gente faz um controle muito grande com as contratações do município, porque cada contratação que se faz, ela perdura por pelo menos 30 anos, cada concurso público. Porque tem o trabalho natural, depois tem a aposentadoria e assim por diante. O município definiu encaminhar esse pedido com a migração dos agentes de trânsito para a possibilidade de se tornarem guardas municipais e, com isso, ampliar as atribuições dos agentes de trânsito. Então, se a gente tivesse seguido um processo diferente, tu teria os agentes de trânsito cuidando só do trânsito e teria uma outra equipe fazendo todo o trabalho de guarda municipal, com atribuições bem mais amplas do que o agente de trânsito. E um grupo reduzido, então, de guardas municipais. A estratégia foi essa, abrir a possibilidade para que os agentes migrem para a guarda municipal, ampliem as suas atividades e a gente fique com uma equipe mais robusta, sem haver a necessidade de contratar todo esse universo de pessoas. A partir do momento que os agentes forem se aposentando, segue o concurso normal e seguem entrando pessoas que fazem concurso específico para a Guarda Municipal. Em quanto de valores nós estamos falando? E tem a possibilidade dos agentes não quererem ser a guarda municipal também, né? E outra, eles não passarem, né? Exato. Tem a questão do psicológico, psicotécnico ali, né? Que vai ser analisado, Tem essa grande possibilidade de não estarem sendo aprovados. E aí seguem como apenas de trânsito. Segue guarda com atribuição exclusiva para o trânsito. Todos são guardas municipais. Alguns portarão a arma, dependendo da aprovação nos concursos subsequentes e curso psicotécnico, enfim, e outros permanecerão com atividade de trânsito. Qual é a ideia? Quantos com arma, quantos sem arma? Depende quantos vão passar e quantos não serão aprovados. Não tem um número estabelecido. A todos é facultada a possibilidade, mas esses cursos eles são extremamente rígidos. E vamos lá, se nenhum passar, a lei foi aprovada com a criação de 13 cargos. Se nenhum passar, ficam os 13 cargos do novo concurso. E, havendo aprovação dos hoje integrantes do agente de trânsito, esse número de 13 ele pode ser ampliado. Mas depende da... Mas a possibilidade de quem não é agente de trânsito hoje... Não, agora eu entendi diferente do que eu tinha entendido até então. Não é que são 13 vagas para quem não é agente de trânsito. São 13 vagas, se elas forem ocupadas pelos agentes de trânsito, não vai ter o concurso para pessoas que não são fiscais hoje? É isso? Não. 13 é para quem é concurso novo. Ah, ok. Então é garantida 13 novas vagas para concurso novo. 13 pessoas poderão ingressar na prefeitura sendo... Esse é no primeiro momento. Concurso público sempre se realiza. Então 13 é ofertado para todo mundo que queira fazer concurso público. E dos agentes de trânsito, todos hoje eles migraram para a Guarda Municipal. Os que não passarem nas seleções subsequentes, eles ficam Guarda Municipal com atividade vinculada ao trânsito. E aqueles que forem sendo que aprovarem, e principalmente o porte de arma, que ele é extremamente rígido, ele é extremamente complexo, e sim, e precisa ser assim, afinal de contas, a pessoa vai estar legitimada para portar uma arma. Então, estes que forem aprovados, eles vão se juntar aos outros 13 que forem da comunidade em geral. Diante disso, 13 é certo que serão armados. Exato. Nós teremos, no mínimo, 13 guardas municipais armados. E aí, vamos lá. E não necessariamente no mesmo momento, porque o concurso é em etapas. Vamos lá. Quando será o concurso? Tem pergunta aqui já chegando. Qual é a previsão da realização desse concurso? Este ano, por ser um ano de eleições, ele tem as suas limitações, principalmente com a impossibilidade de aumentar a despesa com o pessoal a partir de julho. Hoje nós não temos um concurso contratado para ser feito de guarda municipal. Então depende destes trâmites. A orientação que se fez lá na Departamento de Administração é que sim, é que se siga o curso normal. Mas não vai ser atropelado o prazo, não vai se buscar... Tem que seguir o curso normal para a gente ter o concurso, com as limitações todas do ano eleitoral. Pode ser que a gente não tenha concurso nesse ano,
porque a partir de julho é vedado pela lei de responsabilidade fiscal a gente ter aumento de despesa com o pessoal. Mesmo que seja depois das eleições, para novembro? Sim. A lei teria que ser realizada até julho. Até julho, por conta do ano eleitoral e das limitações da lei de responsabilidade fiscal. E por todo o trâmite que você conhece, imagina que eu acho mais fácil, a tendência é não ser realizada esse ano ou ser realizada esse ano, até julho então? A tendência é não ser realizada esse ano. E aí ficaria só a partir do ano que vem só a possibilidade. A partir do ano que vem, isso. Assim que vira o ano já seria Sim, possível. Aí já está autorizada então, a realização. Tendência a entrar em vigor já sem a presença de Marcelo Calmo na administração municipal. É provável que sim, é provável que sim. Seguindo aqui, participação de ouvintes, é uma colocação do ouvinte, disse o seguinte, o Pedro Itamar Camargo de Cruzeiro. Alguém tem que sustentar os municípios que não têm arrecadação nem para se manter, assim é para o cidadão comum que trabalha e paga seus impostos para sustentar o Bolsa e auxílios. É uma colocação dele em relação aos comentários iniciais ali. Jefferson Renz, lá de Mato Leitão, deixa eu ver se é o Renz, né? É o Jefferson, não é o Renz, é outro. Vai ter idade mínima para o concurso de guarda municipal? A pergunta dele. Esses critérios, eles não estão... Eu não tenho certeza se está na lei idade mínima e máxima. Acredito que sim, mas eu não sei dizer agora, não tenho esses dados na cabeça. Ontem o senhor falou no depoimento lá na manifestação, na posse do Jones Agonel como o novo presidente da CIL, que o Tribunal de Contas do Estado deve liberar em breve a parceria público-privada, né, a licitação para a iluminação pública com parceria aqui em Lajeado. O que é isso em breve? O que está trancando ainda esse projeto que é tão importante aí também, que vocês defendem há bastante tempo? Nós estivemos na semana passada no Tribunal de Contas fazendo as atualizações financeiras desse grande projeto, a maior licitação que o município já fez e dificilmente terá outra licitação neste volume todo. E apresentamos as atualizações, defendemos o projeto que o município entende como conveniente e agora se aguarda a posição do Tribunal de Contas para que se autorize o início do processo licitatório. E saímos otimistas da conversa no Tribunal de Contas pela sustentação e pelos argumentos todos que foram apresentados. Nós defendemos que é importante a realização de um único objeto, tendo a iluminação pública, usina fotovoltaica e cidade inteligente, que é a interligação dos pontos dos pontos públicos da cidade. Então vamos lá. O argumento que se diz é que quando a gente é preferível, se tu vai fazer a licitação de uma estrada e tem ponte nessa estrada, é legítimo, é correto que se faça uma licitação única e não se faça da estrada e depois da ponte. E esse é o mesmo argumento para sustentar que esta aglutinação, que esses três objetos conjuntos, porque um tem ligação com o outro, que seja autorizado na mesma licitação. Aí ficaria como a prefeitura já encaminhou. Sim, exatamente. O TCE que entenderia, bom, de fato nós vamos fazer assim, vocês não teriam que alterar. Isso, exatamente. Essa é Também a expectativa. Tem que ser até julho? Não. Licitações não têm limite para serem realizadas, elas acontecem durante os 4 anos. Algum prazo, prefeito? Não. Mas eu acredito que em breve a gente terá novidade. Mensagem do Nécio Kemery. Ele pensa que um município qualquer que seja, a arrecadação deveria ficar sempre no município, ou a arrecadação ficar sempre no município e não ir para Brasília. Porque uma vez que o dinheiro chegando a Brasília, o destino é inevitavelmente o bolso de corruptos. Opinião do ouvinte também. Eu concordo que a distribuição do bolo tributário ele deveria privilegiar muito mais os municípios do que no sistema atual. Como a gente disse, 65% fica em Brasília, 28% a 30% fica no Estado, e para o município retorna apenas de 8% a 10%, em cada um dos municípios. Na live no Facebook, Maria Padilha, pois é, já se passaram 6 meses, já receberam os benefícios e pelo que eu sei não foi entregue nenhuma casa para essas pobres famílias. Vai chegar até o Natal e nada. A Neuci Arendt, parabéns prefeito Marcelo pela sua honestidade e inteligência, pessoa informada que ajuda muito Lajeado e região. Muito obrigado. A Maria aqui, ela diz também que... eu acho vergonhoso, em Nova Roma fizeram uma ponte em 4 meses sem politicagem, já gastaram um dinheirão para fazer um parque dentro do rio, então temos 2 grandes porquês,
que dá enchente, que todos sabemos, que enche de água e lá vai o nosso dinheiro pelo ralo. Eu discordo da posição dessa ouvinte, porque assim, a utilização dos espaços, mesmo que alagadiços, para parques, para áreas de lazer, ela se justifica inclusive para que a gente não tenha casas nesses locais e não tenha a necessidade de remover essas pessoas, e essas pessoas aí elas têm condição de fazer a sua casa em outros lugares. Por outro lado, se a gente for analisar aqui no Parque Ney Arruda, no Parque dos Jic, quantos dias o parque fica à disposição da comunidade num ano? Talvez 320, 330 dias, e outros 20 ou 30 dias na eventualidade de ter enchente, aí sim ele fica impossibilitado de uso. Mas a utilização é amplamente mais significativa e de gosto de toda a comunidade do que propriamente os dias, o percalço de ter as inundações. E a estratégia para a construção das casas, ele também vai estender este argumento. Nós vamos tentar ampliar as áreas públicas, Parque dos Jic, o Campo de São José, um novo parque lá em torno da Rua Dois Irmãos, que é lindeira ao Arroio Saraquá, para uma utilização da comunidade e assim fazer a remoção das famílias da enchente. O Luiz Carlos Scherer diz, não existe almoço grátis, alguém pagou. Abraço, manda ele aqui. Tem na foto dele ali o distintivo do Lajadense. A Terezinha da Silva diz, mora no bairro São José. Essa aqui já chegou outras vezes. Gostaria de saber sobre o projeto Vida São José. Pois onde estão pega enchente também, o aluguel é altíssimo. Por que não reforma o antigo prédio? O prédio ele não vai ser reformado porque é um dos primeiros locais onde pega enchente. E aí o prédio ali no campo de São José, ele sofreu no ano passado com 6 enchentes. E a definição do local atual do Projeto Vida, ele leva em consideração a proximidade do antigo prédio e a necessidade da gente sim ir fazendo a readequação da cidade, mas não deixar as áreas onde pegam água abandonadas. Então a gente faz esse esforço sim, o maior número de atividades que a gente consiga manter nas áreas próximas ao rio de forma segura, a gente tem isso em mente e procura fazer. Para encerrar, prefeito, o Gilsônio Carteiro, ele diz o seguinte: gostaria de dar os parabéns para o prefeito Marcelo na atitude dele quando o chefe da República esteve em nossa cidade. Um abraço ao Gilsônio. E também a Roseli, a gente passa depois para o prefeito Roseli Lourenço, avisa o prefeito que já fiz o pedido à luz, o poste aqui na rua Paulo Bizarro, número 20, no bairro Morro 25, abaixo do posto de saúde, está queimado faz tempo, muito escuro. Estamos passando aqui, Roseli, também para o prefeito. Obrigado a todos aí pela participação. Obrigado, prefeito Marcelo Calmo, bom final de semana. Um abraço a vocês também, um ótimo final de semana.